Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos uma segunda parte do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos estudar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 18. E nesse texto nós vamos encontrar Paulo registrando as suas saudações. Mas, ao iniciar as suas saudações finais, suas palavras nos fazem refletir sobre um dos temas mais importantes da vida cristã. Qual é ele? É a comunhão cristã, as companhias cristãs, as parcerias cristãs e ministeriais, enfim, as amizades cristãs. Consideremos, então, esse aspecto que deve caracterizar-nos como cristãos. Quando lemos a Bíblia, encontramos palavras como rebanho, corpo, edifício, igreja. Ora, essas e outras palavras usadas na Bíblia para descrever o povo de Deus são termos coletivos. Um rebanho é um grupo de ovelhas. Um corpo é uma junção de membros. São braços, pernas, olhos, ouvidos, pulmão, coração. Uma igreja é uma assembleia, é uma reunião de pessoas. Um edifício é construído por vários tijolos. Ora, pelas próprias palavras de Deus, que Deus usa para descrever o seu povo, ele mostra que as pessoas não estão sozinhas. A grande verdade é que pessoas precisam de Deus. Mas uma outra verdade tão importante quanto essa é que pessoas precisam de pessoas. O Novo Testamento frequentemente se refere à Igreja do Senhor, seja no sentido de uma coleção universal de todas as pessoas que pertencem a Deus em todas as épocas da história humana, ou no sentido de um grupo funcional de discípulos reunidos num determinado local. Enquanto a Bíblia fala frequentemente de nossas responsabilidades em obedecer a Deus, não podemos descrever a vida de serviço a Deus sem um envolvimento, sem uma relação com outros discípulos de Cristo. É importante lembrarmos que Paulo fala da exaltação da posição que temos em Cristo. Ele fala da posição exaltada do Senhor Jesus Cristo como cabeça do corpo que é a igreja. Mas na mesma carta ele adverte contra o perigo de nos tornarmos desligados da cabeça. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, conforme lemos lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 19. Os membros do corpo de Cristo estão sujeitos à cabeça. Efésios 5, 23. É a nossa tarefa comum nos auxiliarmos a esse respeito. Mas como os membros do corpo de Cristo se tornam ligados uns aos outros? Como é que isso acontece? Aqueles que demonstram sua fé obediente no arrependimento e no batismo entram em comunhão com Cristo e assim têm comunhão uns com os outros, porque todos professam a mesma fé e todos têm a mesma prática. Deus continua a fazer como fez quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, conforme lemos lá em Atos 2:47. Quando nos submetemos verdadeiramente a Cristo em obediência ao Evangelho, Ele nos acrescenta ao seu corpo espiritual. Ele nos coloca no seu corpo espiritual. Ele nos batiza no corpo de Cristo, que é a igreja. E voluntariamente nos submetemos então uns aos outros. Quando percebemos que agora, depois de uma vida pecaminosa, pertencemos a Cristo, usufruímos de privilégios especiais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Essa é uma relação especial que é impossível quando estamos vivendo em pecado. No Antigo Testamento, Deus recusava habitar com os israelitas quando eles abandonavam a sua palavra. Hoje, Ele habita com aqueles que estão longe, afastados do pecado, e recusa permanecer com aqueles que não respeitam a sua palavra, não obedecem a sua vontade. Bom,
já temos observado que aqueles que obedecem ao Senhor e entram em comunhão com Cristo são membros, então, desse corpo. A Bíblia também nos mostra que todos nós, seguidores do Senhor Jesus, temos que cooperar uns com os outros na nossa relação ministerial, na nossa relação eclesiástica. Consideremos então alguns exemplos que o Novo Testamento ensina sobre essa relação que devemos ter uns com os outros. Temos que nos reunir em assembleia com outros seguidores de Cristo, conforme lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ora, esses versículos mostram que essa reunião em assembleia é necessária para o nosso crescimento espiritual, para nos edificarmos uns aos outros. Essa é a parceria cristã, uma parceria que realmente deve funcionar. Exemplos do crescimento das igrejas locais no livro de Atos destacam a sabedoria do plano divino. E o plano divino é perfeito porque o Senhor reúne aqueles que lhe pertencem. Aqueles que foram chamados para deixar as práticas pecaminosas do mundo associam-se para servir o Senhor e fortalecer uns aos outros. Veja lá em Atos 2 que os cristãos, os primeiros cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente, perseveravam como? Unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Ora, querido amigo, esses cristãos primitivos oravam juntos, compartilhavam seus bens materiais para ajudar os pobres que haviam entre eles. Eles cantavam para adorar a Deus, cantavam juntos. Eles edificavam-se uns aos outros. Discípulos numa igreja local juntaram-se para discutirem suas questões práticas e doutrinárias, como nós vemos em Atos 6, quando discutiram as questões das distribuições dos alimentos para as viúvas. Em Atos 15, quando eles se reuniram para discutir questões doutrinárias com relação a como devemos ser salvos. Reuniam-se também para participar da celebração da ceia do Senhor. E isso faziam em conjunto. Nessas ocasiões, o que eles faziam? Pregavam o Evangelho, edificavam-se mutuamente, davam também voluntariamente da sua prosperidade para cumprir a obra de Deus atribuída a eles. Querido amigo, quando o Evangelho se espalhou e mais pessoas obedeceram a Jesus, as igrejas locais começaram a adorar e a trabalhar em conjunto. É, exatamente isso. Lemos então na Bíblia sobre as igrejas em Jerusalém, igrejas em Samaria, Antioquia, Corinto, Éfeso, Filipos e assim por diante. Eram várias igrejas numa só cidade. Conforme cresciam, essas congregações então escolhiam o quê? Presbíteros para guiá-las, diáconos para auxiliá-los. Evangelistas ajudavam na edificação dos discípulos, havia pastores, havia mestres, enfim, havia um grupo de pessoas reunidos e um edificando um ao outro. Faziam isso para crescerem, para amadurecerem. Na verdade, a relação entre os cristãos é baseada na fidelidade de cada um para com Deus. Uma pessoa pode perder essa comunhão ao retornar ao pecado. Quando volta para aquela vida antiga, ele perde essa comunhão com o corpo de Cristo. Você deve se lembrar daquele caso lá de Simão, em Atos 8. Ele tropeçou logo depois da sua conversão. A pergunta é se ele realmente foi convertido. E ele teve que ser repreendido por Pedro. Por quê? Porque Pedro era um parceiro dele no caminho da salvação, da santificação em Jesus Cristo. Pessoas que retornam
à lei do Velho Testamento, negam o valor do sacrifício de Cristo e caem da graça. Pedro nos mostra que um cristão que retorna ao pecado está em pior estado do que aquele que nunca conheceu a Cristo. Leia 2 Pedro 2, 21 e 22. Então a pergunta que se faz quando tratamos de comunhão, de parceria, de companhia, de amizade cristãs, a pergunta que se faz é: qual é o nosso papel para com esses cristãos? Querido amigo, quando outros cristãos veem que um irmão caiu no pecado, eles deverão recuperá-lo. Se ele se recusar a se arrepender, aí sim pode ser rejeitado pela igreja. Mas enquanto houver possibilidade, devemos cooperar mutuamente. Essa é a parceria cristã. Quando seguimos esses princípios revelados por Deus, as igrejas locais serão grupos de pessoas verdadeiramente santificadas, separadas do pecado e dedicadas ao Senhor. Para glorificar a Deus, precisamos construir sobre o fundamento, que é Ele mesmo, que Ele escolheu de acordo com o plano que Ele revelou. Mas depois desse fundamento, a pedra angular é o Senhor Jesus. O fundamento são os apóstolos. Mas depois disso, somos todos nós, entrelaçados, em comunhão, uns com os outros. A falta de entendimento desses princípios bíblicos tem como resultado muitas ideias e práticas erradas. Vamos verificar algumas delas para que eu e você não caiamos nesses erros. Existem pessoas que acham que cristão não precisa de igreja. Muitas pessoas afirmam que podem se manter sozinhas numa relação harmoniosa com Deus e que não necessitam de servir numa igreja local para agradarem a Deus. Tal atitude reflete um desrespeito arrogante ao que a Bíblia ensina. Outros irmãos, outros cristãos, falam o seguinte: todas as igrejas são iguais. Algumas pessoas entendem que deveriam estar juntas com outras pessoas na igreja, mas dizem que não tem importância qual é a igreja. Elas toleram falsas doutrinas e práticas não autorizadas pela Bíblia, pensando que Deus não as responsabilizará por tais erros. Mas estão erradas, porque a Bíblia diz, Paulo escreveu: não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Nós estudamos isso lá em 1 Timóteo 5, 22. Portanto, nem todas as igrejas são iguais. Precisamos nos reunir com aqueles irmãos que professam a mesma fé. Uma vez que a igreja é o conjunto de seres humanos imperfeitos, é óbvio que nós vamos encontrar imperfeições, mas temos que nos edificar uns aos outros. E, finalmente, um outro erro comum é que podemos ter comunhão com pessoas não salvas, já que as igrejas também são imperfeitas. Também é uma prática e uma colocação errada, porque a Bíblia diz claramente que nós devemos ser apenas amigos, termos união, comunhão com aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Querido amigo, se você verdadeiramente deseja servir a Cristo, você precisa certificar-se primeiro de que tem obedecido os seus mandamentos, e um dos mandamentos é o mandamento do amor mútuo, da comunhão, da submissão mútua. Assim, o nosso dever, que tem por base essa argumentação e as palavras do apóstolo Paulo, é percebermos que o título para esse texto, o melhor título para esse texto é A Parceria Necessária do Ministro de Deus. Eu repito, o título para Segunda Carta de Paulo a Timóteo 4, 9 e 18 é A Parceria Necessária do Ministro de Deus. Quando consideramos esse tema de amizade cristã, de parceria cristã, podemos então ter esse princípio para nos estimular a viver dessa maneira. Todo ministro de Deus deve saber que o ministério cristão requer a parceria com outros irmãos. Eu repito, todo ministro de Deus deve saber que o ministério cristão requer a parceria com outros irmãos. E nesse texto nós encontramos 3 razões pelas quais a parceria é necessária no desenvolvimento cristão. A primeira razão pela qual a parceria é necessária é que o ministério cristão se caracteriza pela transitoriedade. Veja os versículos 9 a 12.
procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando o presente século, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil ao ministério. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Na verdade, quando pensamos sobre isso, percebemos que a transitoriedade exige um atendimento rápido. Isso é, Paulo pediu para Timóteo que fosse rapidamente atendê-lo. Procura ver comigo depressa. Vem logo ao meu encontro. Nós lembramos o contexto dessa carta. Paulo estava na prisão de Roma, na sua segunda prisão, na prisão Marmetina, uma prisão formada no meio de uma rocha, um lugar úmido, um lugar frio. Essa transitoriedade exige um atendimento rápido, porque o ministério é assim. Nós não fixamos as nossas posições. É o Senhor quem comanda as nossas ações. Em segundo lugar, podemos pensar também que a transitoriedade ocorre pelas características pessoais e espirituais. Veja, por exemplo, os versículos 10 a 11. O que nós temos aqui é um grupo de pessoas sendo mencionadas. Quem são eles? Confira comigo. Demas, que abandonou o Evangelho. Crescente, foi para a Galácia, provavelmente alguém que estava servindo na Galácia. Tito, foi para a Dalmácia. Apenas Lucas estava com o apóstolo Paulo. Versículo 11 mostra que Marcos era útil ao ministério de Paulo. Isso é, nós somos transitórios, o ministério é transitório. Nós não fixamos, é Deus quem nos comanda. Assim é a vida do homem que é movido pelo Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, temos que entender também que a transitoriedade ocorre porque, na verdade, nenhum ministro é insubstituível. Veja o versículo 12. Paulo pede para que Timóteo fosse ter com ele, mas Paulo tinha providenciado o quê? Um substituto para ele. Olha só o versículo 12. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Timóteo, pode vir e venha rápido, porque Tíquico cuidará de você. Ah, querido amigo, isso nos mostra que os nossos ministérios não são nossos. O ministério é do Senhor Jesus. Nós somos apenas servos, que Ele pode locomover a qualquer momento para qualquer lugar. Portanto, a segunda razão pela qual a parceria é necessária é que a vida pessoal se caracteriza pela contrariedade. Nós não estamos vivendo num mar de rosas, não. A contrariedade pode se dar em relação aos aspectos pessoais. Veja o versículo 13. Traga a capa, traga os livros. Isso é, Paulo tinha necessidade de algumas coisas pessoais e por isso, então, ele não estava muito contente lá naquela prisão. A contrariedade pode se dar em relação às amizades frustradas. Veja o versículo 14. No versículo 14, esse Alexandre, o ferreiro ou latoeiro, foi alguém que abandonou o apóstolo Paulo. Então, muitas vezes, o ministério nos traz esses constrangimentos, essas chateações. Pessoas que estávamos pensando que poderiam andar conosco, nos frustram, porque elas seguem outros caminhos. E a contrariedade, no versículo 15, pode se dar em relação às preocupações ministeriais. Veja, o apóstolo Paulo está numa prisão, mas ele está preocupado com Timóteo. Por favor, tome cuidado com esse homem, porque ele se opôs fortemente ao Evangelho. Nós ficamos muitas vezes preocupados, abalados, porque outros irmãos poderão cair em algum erro. Essa deve ser a nossa parceria espiritual. E, finalmente, a terceira razão pela qual a parceria é necessária é que a proclamação do Evangelho se caracteriza pela confiabilidade. O ministro de Deus confia, não nos homens, não se apoia nos homens, no versículo 16. Ninguém tinha assistido Paulo na primeira defesa. A confiabilidade do ministro se apoia nas ações divinas. Veja só o versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. E, em terceiro lugar, a confiabilidade do ministro se apoia na liberdade que só o Senhor nos concede.
E ele tinha certeza que, embora sendo julgado e até condenado, ele estaria livre, porque a liberdade verdadeira só vem do Senhor. Querido amigo, que você possa ter parcerias espirituais edificantes para a honra e glória do Senhor. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.